Esse vai ser o vídeo mais completo que você já viu sobre macarrons aqui na internet. Possa ter certeza que essa videoaula que você vai assistir agora contém simplesmente ouro com todas as informações que eu vou te dar. Para você que já pesquisou de tudo, já tentou de tudo e não consegue fazer macarrão de jeito nenhum, fica aqui comigo até o final que você vai entender de uma vez por todas aonde você estava errando e como que você vai fazer para consertar esse erro. E para você que não sabe absolutamente nada sobre macarrão, mas está interessado em fazer esse doce, já comeu numa padaria e gostou, ou já foi viajar para a França e também gostou e quer trazer esse doce aí para a tua região, também fica aqui comigo até o final. Meu objetivo até o final desse vídeo é te convencer de que macarrão não é o doce mais difícil de fazer da confeitaria, como você ouve por aí. A gente fica até com aquele frio na barriga, né? As pessoas falam que não dá para fazer macarrão quando chove, porque macarrão não gosta de umidade, e que a farinha de amêndoas tem que tomar muito cuidado para escolher, tem que secar, tem que deixar no forno. E o macarrão também precisa ficar secando ali durante horas em temperatura ambiente antes de levar para o forno, e que não dá para fazer em qualquer tipo de forno, não dá para usar o seu forno a gás. Esquece isso tudo e vem comigo aqui entender de uma vez por todas quais são os segredos que fazem com que qualquer pessoa, inclusive você que nunca trabalhou com confeitaria, vai fazer macarrão. Se você não me conhece, meu nome é Priscila Catapan, eu sou chefe confeiteira, especialista em confeitaria francesa e especialista nesse docinho tão famoso que são os macarrons. Eu moro aqui na França e é daqui que eu ajudo pessoas do mundo todo a entenderem a complexidade desse doce de uma forma simples, porque eu tenho essa convicção de que a gente precisa entender de uma forma simples para nunca mais esquecer. Então, o meu objetivo com você aqui nesse vídeo é que você entenda de uma vez por todas, de uma maneira bem simples, como que funcionam os macarrons. Esse vídeo aqui vai ser bem completo, ele vai ser dividido em várias partes para você não se perder. Então, realmente, o que eu recomendo é que você assista esse vídeo quando você tiver com tempo, se concentra aqui, não faz mil coisas ao mesmo tempo, porque a gente ouve falar, principalmente mulher, né? Que mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Até consegue, mas não consegue fazer bem feito. Então, se você quer que a chave vire para você conseguir fazer macarrão, senta aqui na frente da tela, coloca esse vídeo na tua televisão ou coloca o seu fone, pega seu caderninho para anotar todas as informações de ouro que eu vou estar passando aqui e assiste até o final sem pular e sem acelerar. Já fazia um bom tempo que eu queria fazer esse vídeo para vocês. Porque com todos os alunos que já passaram em todos os meus cursos de macarrons, o relato é sempre o mesmo. Pri, já fiz 3, 4, 5 cursos de macarrão, já tentei todas as receitas na internet, já comprei livros, já fiz curso presencial. Lá no curso presencial deu super certo, quando eu voltei para minha casa deu tudo errado e eu não sei mais o que fazer. Pois saiba que ter uma receita de macarrão não vai fazer com que você faça macarrão. E saiba também que as receitas da internet são excelentes, então o problema não está na quantidade de ingredientes dessas receitas que você encontra aqui no canal do YouTube. Elas são boas sim, a não ser aquelas feitas com farinha de trigo ou farinha de coco. Aquilo lá não é macarrão, mas isso é história para um outro vídeo. Então aqui nessa aula, para ficar mais didático, eu resolvi separar essa aula em diversos capítulos. Eu vou começar falando sobre a diferença entre as receitas de macarrons que você vê aí pela internet e que te deixam tão confusas, né? Porque você começa a ler uma informação e aí você vê outra informação e as duas informações não coincidem. Então, vou estar explicando para você qual que é a diferença entre as receitas existentes
e qual é a melhor. E como que você vai fazer para aplicar essa técnica aí na cozinha da tua casa. Eu também vou estar falando sobre os equipamentos, o que funciona, o que não funciona, qual que é o melhor tapete para fazer macarrão, como fazer a macarronagem para você nunca mais errar, como fazer a cocção dos macarrons, ou seja, como que você vai adaptar o teu forno aí na tua cozinha para poder assar os teus primeiros macarrons, como saber se uma farinha de amêndoas é boa ou não para fazer macarrons, como escolher a tua farinha de amêndoas, qual é o recheio mais adaptado para os macarrons, como maturar, conservar, congelar os seus macarrons, ou seja, essa aula aqui vai ser uma aula completa. Então vamos lá, começando pela parte mais básica. Qual é a diferença entre as receitas que existem na internet, nos livros e por que uma é melhor do que a outra? Antes de falar sobre a diferença entre as receitas, quando você ouve falar que macarrão não gosta de umidade, isso não tem absolutamente nada a ver com a umidade lá fora. Pode estar caindo o mundo lá fora, você pode fazer macarrão. Eu tenho alunos em diversas partes do mundo. Eu moro aqui na França, já morei na Tailândia, que é um país extremamente úmido, é um país tropical, como se eu estivesse no Nordeste do Brasil, onde chove muito, tem muita umidade e, portanto, foi lá que eu comecei a fazer e a vender e também dar aulas presenciais de macarrons. E como que isso era possível se a umidade do ar estava sempre muito elevada? Porque eu trabalhava com uma técnica estável. E aí é que está o grande segredo. Para a gente trabalhar com macarrons, existem sim diferentes técnicas. Todas as técnicas estão corretas. Na verdade, existem 3 técnicas possíveis para você fazer macarrons, que são as técnicas com base de merengue francês, merengue suíço e merengue italiano. Se você nunca ouviu falar nesses tipos de merengues, não precisa se preocupar. Saiba que merengue é uma base de confeitaria e que merengue pode ser utilizado para vários doces, por exemplo, para fazer suspiro, as pavilovas, os macarrons, os buttercreams e diversos outros doces. Então, merengue nada mais é do que uma base que a gente vai utilizar para os nossos macarrons. E para os macarrons, a gente pode utilizar qualquer uma dessas 3 bases que eu falei. Merengue francês, merengue suíço e merengue italiano. Qual que é a diferença entre esses 3 tipos de merengue, Pri? O merengue francês é o que a gente chama de merengue cru. Ele é super fácil de fazer. A gente pega as claras de ovos, vai batendo até formar aquela clara em neve, vai adicionando o açúcar até formar o merengue. Tem coisa mais fácil do que isso? Não tem, né? Agora, o segundo merengue, que se chama merengue suíço, que virou uma febre no Brasil. Merengue suíço, muito utilizado para fazer buttercream, e agora está sendo muito utilizado para fazer macarrons também no Brasil. Para fazer esse merengue, você precisa misturar açúcar dentro das claras de ovos. Você vai levar essas claras em banho-maria até o açúcar derreter, não ficar com nenhum grãozinho quando você passar assim entre os dedos, e vai levar essa mistura para a batedeira. Esse é um merengue suíço, é o merengue em banho-maria. E finalmente a gente tem o terceiro tipo de merengue, que é o merengue italiano. E esse tipo de merengue, ele é feito da seguinte forma: você bate as claras em neve e em paralelo faz uma calda de açúcar. Essa calda de açúcar nada mais é do que açúcar com água. O grande segredo do merengue italiano está em elevar a temperatura dessa calda, então ela tem que ferver mesmo, ficar com uma temperatura bem alta, por volta de 117, 118, algumas receitas vão até 120, 121 graus. E essa caldinha a gente vai misturar lá dentro das claras em neve para formar um merengue. Então você percebe que entre essas 3 técnicas que eu acabei de mencionar, nós temos o merengue frio, merengue cru, que é o merengue francês. Nós temos o merengue morno, que vai em banho-maria, que é o merengue suíço. E nós temos o terceiro tipo de merengue, que é o merengue quente, que é o merengue italiano.
E quando você tem essa percepção de que conforme a temperatura é maior, isso significa que a temperatura vai reduzir a umidade do seu merengue, tornando ele mais estável. Como assim, Pri? Não entendi nada. Para você entender, você precisa olhar para dentro da clara de ovo, certo? Clara de ovo, a composição básica é 90% de água, tá? Então, dentro da clara de ovo é água. 10% de proteína e 90% de água. Então, quando você ouve por aí que macarrão não gosta de umidade, isso é verdade, mas não tem nada a ver com a umidade do ar, não tem nada a ver com a chuva, não tem nada a ver com a água da sua torneira, mas tem tudo a ver com a estabilidade da massa do macarrão. E aí é que está o grande segredo, na escolha do merengue. Quando a gente fala de merengue italiano ele é feito numa temperatura elevada. Isso significa que essa temperatura vai fazer com que a água presente dentro das claras evapore, tornando o merengue muito mais estável e mais adaptado para os macarrões. Então, a minha escolha desde sempre foi o merengue italiano. Sei fazer macarrão com qualquer tipo de merengue, porém, merengue italiano, sem sombra de dúvida, é aquele que vai dar um resultado mais estável para o macarrão. Então, as chances de ele rachar, de ficar com o pé torto ou qualquer outra coisa é reduzida drasticamente quando você trabalha com esse tipo de merengue. Infelizmente, no Brasil, começou-se a trabalhar muito com merengue suíço para os macarrões, simplesmente pelo fato de não precisar um termômetro, né? Você conseguir fazer sem equipamento. Mas saiba que não vale a pena você ficar testando uma receita simplesmente pelo fato de não ter um termômetro, quando você pode sim conseguir ter um tiro certeiro ali ao fazer macarrons, simplesmente porque você tem um termômetro e consegue fazer uma receita mais estável. Aqui na França, por exemplo, todos os chefes confeiteiros profissionais trabalham exclusivamente com a técnica do merengue italiano. Aqui ninguém trabalha com merengue francês, ainda menos com merengue suíço. Por quê? Porque merengue italiano é o merengue mais profissional, mais adaptado para fazer macarrão, e não somente em termos de risco, tá? O macarrão ele fica muito mais gostoso em termos de textura. Então, esses macarrões que provavelmente você já provou e detestou, aquele macarrão que fica duro, ressecado, parecendo suspiro, muitas vezes ele é feito com uma técnica que não é tão adaptada para a gente obter aquela textura do verdadeiro macarrão, que é aquela casquinha levemente crocante por fora e fica umidozinho por dentro, maciozinho por dentro. Isso é o verdadeiro, o autêntico macarrão francês. Pri, entendi a diferença entre as técnicas, muito obrigada, tô muito feliz, mas como que eu faço para colocar em prática esse tal do merengue italiano que as pessoas falam que é tão difícil? Sabe por que é difícil? Porque muitas vezes você trabalha com um termômetro que não é confiável. Então, a primeira dica para você conseguir fazer o merengue italiano é: tenha um termômetro que funcione e que seja preciso. Se você tem esse termômetro aqui, joga fora, compra um novo, porque esse termômetro aqui, ele não é nada confiável, ele custa baratinho, mas no final das contas você vai pagar mais caro pela quantidade de ingredientes que você vai jogar fora. A segunda dica para você fazer merengue italiano é ter uma panela pequena. Prima, mas o que isso tem a ver com merengue? Tem tudo a ver, porque a maioria das pessoas que não consegue fazer merengue italiano é porque a calda de açúcar cristaliza na hora de ir para o fogo. Então, o grande segredo para você conseguir fazer merengue italiano, além de ter um bom termômetro, é ter uma boa panela. Na verdade, você só precisa de uma panela pequenininha. Olha o tamanho da minha panela. Essa panela aqui já tem anos que eu utilizo. E olha como ela é pequenininha. Ela tem 10 centímetros de diâmetro. Ela tem o fundo grosso. Ah, Pri, mas essa panela aí é muito cara, não tenho acesso. Sabe aquelas leiteirinhas que você usa para ferver leite? Você pode estar usando essa leiteirinha. E por que é importante estar trabalhando com uma panela pequena? Porque a panela pequena, ela vai reduzir a superfície de contato e não vai deixar com que o açúcar cristalize facilmente.
Ou seja, ela vai concentrar ali todo o volume e vai evitar com que a água evapore rapidamente e a sua calda cristalize. Terceira dica importante para fazer o merengue italiano: deixa a sua batedeira bem pertinho do fogão, porque um erro muito frequente é quando a pessoa está ali fazendo a caldinha de açúcar, que ficou pronta, chegou na temperatura, ela vai lá do outro lado da cozinha, lá onde está a batedeira, sai correndo ali com a calda quente, e quando chega lá para verter essa calda quente lá nas claras em neve, a calda já perdeu temperatura. Então deixa a sua batedeira bem próxima do fogão para não ter esse risco. Mas como que tudo é bom, pode ficar ainda melhor, eu vou te dar mais dicas para você conseguir fazer o seu primeiro merengue italiano, que é a base do macarrão. Sem um bom merengue, sem um merengue estruturado, não tem como ter uma boa receita no final. Então, um dos grandes segredos para fazer o merengue italiano é bater as claras em neve no ponto certo. Eu vejo muitas confeiteiras falando que tem que deixar o merengue batendo por vários minutos até ele firmar. Isso não é verdade. O meu merengue, ele é feito em 3 minutos, do começo até o final. E não precisa ficar batendo vários minutos para o teu merengue firmar. O que vai fazer com que o seu merengue fique firme é você bater as claras em neve até elas ficarem bem volumosas, parecendo assim uma espuma de barbear. E aí sim você verte a calda lá dentro. Ou seja, se a tua clara em neve não for batida o suficiente, não vai ter ar o suficiente. E quando a gente verte a calda de açúcar na textura certa, ali dentro das claras em neve, é aí que o seu merengue fica com estrutura. Ou seja, quando a gente verte essa calda dentro das claras em neve, ela já precisa ter estrutura e ar o suficiente para ser estabilizada com essa calda de açúcar. E já vou tirar outro mito aqui que você já deve ter ouvido por aí, que as pessoas falam que não pode bater as claras em neve, não pode bater merengue em velocidade máxima. Pode sim, não só pode, como deve. Então não tem diferença nenhuma entre bater em velocidade máxima, bater em velocidade mínima. O importante é ter ar o suficiente dentro dessas claras em neve para o teu merengue ficar estável. E para finalizar com as dicas de ouro para fazer merengue italiano, na hora de verter a calda de açúcar dentro das claras em neve, verta com cuidado ali pela parede do bowl da sua batedeira, para não ter o risco de encostar no fouet e espirrar pelas paredes do bowl. Então esse também é um erro bastante frequente que acontece, então presta atenção nisso. Ah, e também presta atenção se o fouet da sua batedeira encosta bem lá no fundinho do seu bowl, porque muitas vezes você bate uma pequena quantidade de claras e não consegue bater essas claras no ponto de neve simplesmente porque o fouet não está encostando lá embaixo. Então talvez tenha que colocar um paninho de prato, talvez tenha que ficar segurando o bowl da sua batedeira. Então é preciso prestar atenção nos equipamentos que a gente tem. Não é somente a questão da receita, não é somente, vou bater a clara em neve. Não, eu vou bater a clara em neve com aquele equipamento que eu tenho em mãos naquele momento. Agora que você entendeu a diferença entre os tipos de merengues que existe, você entendeu de uma vez por todas qual que é a diferença entre todas essas receitas da internet que você já pesquisou e não conseguia entender porque elas eram tão diferentes umas das outras. Agora você já sabe. E já sabe também que você deve começar pelo merengue italiano, nem pelo merengue francês e nem pelo merengue suíço. Tudo aquilo que parece ser mais fácil nem sempre te leva no caminho mais longe. Agora eu vou te falar tudo sobre farinha de amêndoas. Qual farinha de amêndoas eu devo utilizar para fazer macarrons, Pri? Você pode utilizar qualquer tipo de farinha de amêndoas que você tenha acesso aí na sua cidade, aí nos empórios, pode comprar pela internet, mas sempre tomando muito cuidado na verificação. A sua farinha, ela deve ser amarelada, como essa daqui. Você percebe que a cor não é 100% branca. Cor natural de farinha de amêndoas é uma cor marfim, meio amareladinha. Isso significa uma farinha pura. É claro que você vai tentar observar se essa farinha é mais fininha, que não tem nenhum tipo de casquinha, que não é grossa.
Aquelas farinhas mais grossas geralmente são utilizadas para fazer pães, para fazer bolos. Então, as mais adaptadas para fazer macarrons são aquelas farinhas extra finas. Toma cuidado, porque no Brasil está acontecendo com muita frequência farinhas adulteradas, ou seja, aquelas farinhas que estão sendo misturadas com amido de milho. Tem como fazer o teste para ver se a tua farinha é pura ou não. Aqui no canal tem vídeo sobre isso, onde eu ensino a fazer o teste do iodo e você pode estar fazendo esse teste aí na cozinha da sua casa. Outro ponto importante, quando você compra farinha de amêndoas nesses empórios, né, nessas casas de produto natural, toma cuidado. Se você puder provar essa farinha de amêndoas, melhor ainda, porque muitas vezes a farinha de amêndoa não tem rotatividade e ela fica ali exposta, e conforme ela fica ali no tempo, exposta à luz, ao calor, ela vai ficando com aquele gosto de rançoso e vai desenvolvendo oleosidade, o que não é muito legal para os macarrons. Então, se puder provar, melhor ainda. Toma cuidado na hora da escolha, tenha certeza que a loja armazena bem essa farinha de amêndoa. E farinha de amêndoa eu guardo sempre na geladeira. Do jeitinho que você tá vendo aqui, ela saiu da geladeira e vai voltar para a geladeira. Porque assim não tem risco dessa farinha oxidar. Uma farinha de amêndoas vai sempre oxidar se ela ficar muito exposta ao calor e à luz. Vai ficar com aquele gosto de rançoso e vai desenvolver oleosidade. Falando em oleosidade, você vai ver muitas receitas, muitos vídeos de pessoas que secam a farinha de amêndoas. E esse processo não é necessário. Eu nunca seco a minha farinha de amêndoas, não ensino os meus alunos a secarem farinha de amêndoas e, portanto, temos resultados excepcionais. E os meus 2 cursos de macarrons foram eleitos os melhores cursos de macarrons do Brasil na plataforma da Hotmart. E tudo isso sem secar a farinha de amêndoas. Então vem entender por que não precisa secar a farinha de amêndoa. Porque praticamente farinha de amêndoa não contém umidade. Todo produto contém um pouquinho de umidade, tá? A farinha de trigo também contém um pouquinho de umidade. Se você verificar ali a qualidade, sempre vai ter um pouquinho de umidade. Farinha de amêndoas também, entre 3% e 4% de umidade natural presente dentro da amêndoa. E essa umidade não influencia em absolutamente nada numa receita de macarrons. Como eu falei, a única umidade que influencia na receita de macarrão é a umidade do merengue e por isso que a gente deve trabalhar com merengue mais estável. Sobre a oleosidade da farinha de amêndoa, ao contrário do que você ouve por aí, oleosidade é sim necessária numa receita de macarrão para que o seu macarrão fique na textura ideal. Aquela textura macia e úmida por dentro vem da nossa querida oleosidade presente dentro da farinha. E eu garanto para você que um dos maiores problemas que eu vejo com os alunos e com as pessoas que tentam fazer macarrão é trabalhar com farinha extremamente seca, aquela farinha que não contém oleosidade suficiente. E quem é meu aluno e aluna sabe que eu sempre falo para bater, para processar a farinha de amêndoa, para desenvolver a oleosidade dessa farinha. Olha só, né? Tudo ao contrário do que vocês ouvem por aí. Mas isso é o campo de batalha, né? Mais de 10 anos fazendo macarrão, acompanhando os alunos, eu sei perfeitamente o que funciona, o que não funciona e por que os alunos erram. Então, essa dica é uma dica de ouro que você não vai escutar com muita frequência por aí. Então, perder tempo secando de farinha de amêndoa não é necessário, até porque óleo não evapora com o calor, então você pode até fazer o teste aí na sua cozinha. Coloca lá uma bacia de óleo, uma assadeira cheia de óleo, deixa ela no seu forno 1 hora, 2 horas, 3 horas. Esse óleo não vai evaporar, então não adianta perder tempo secando a tua farinha de amêndoa. Ela vai sim ficar mais torradinha, porém o óleo vai permanecer exatamente como ele estava. Ou seja, é uma perca de tempo. Agora que você sabe tudo sobre farinha de amêndoa, vamos falar sobre a temida macarronagem. O que é macarronagem, Pri? Macarronagem é o processo final de uma receita de macarrão. É aquele processo onde você vai misturar os secos ao merengue. E falando em secos também tem um detalhe importante. Dependendo da técnica com a qual você vai trabalhar,
Merengue francês e merengue suíço, a gente trabalha com os secos, que é a farinha de amêndoa, e o açúcar de confeiteiro. Açúcar de confeiteiro que pode ser substituído por açúcar impalpável. Qual que é a diferença entre os dois? Açúcar impalpável contém entre 3 a 4% de amido e que não influencia numa receita de macarrão. Então pode ser açúcar de confeiteiro, que é a mesma coisa que glaçúgar, ou açúcar impalpável, tá? Tudo funciona. Então, voltando à questão das técnicas, para você entender a diferença entre as receitas por aí, merengue francês e merengue suíço trabalham com os secos. O merengue italiano, a gente também trabalha com os secos e dentro desses secos a gente adiciona um pouquinho mais de claras para ter uma pastinha. Então, essa é a diferença que você vai ver entre uma receita e outra. Essa pastinha do merengue italiano vai facilitar na hora de fazer a macarronagem e também vai permitir com que a gente tenha um controle maior das texturas e uma percepção se a nossa farinha de amêndoas é boa ou não para trabalhar com macarrão. Então, uma outra vantagem de trabalhar com merengue italiano é ter esse controle na hora de conhecer a sua farinha de amêndoa na prática. A macarronagem, então, que é aquela etapa onde a gente vai misturar o merengue aos secos, consiste não somente em misturar, não somente em homogeneizar. Por isso que a gente tem essa palavra única, né? A macarronagem, que é o ato de macarronar. Não existe nenhuma palavra que traduza esse processo de macarronagem, que nada mais é do que misturar, homogeneizar todos os ingredientes até atingir o famoso ponto de fita. E para que serve a macarronagem? Serve para tirar uma parte do ar presente dentro da massa, mas não tirar tudo. Se você tira todo o ar, mexe demais a macarronagem, o que acontece? Teu pezinho não cresce, o macarrão fica baixinho. Se você deixa muito ar dentro da massa, o que acontece? Teu macarrão explode, teu macarrão fica com o pezinho torto. Então, a gente precisa trabalhar a macarronagem de uma forma que o ar fique presente na quantidade ideal. Lembrando que uma massa de macarrão, uma receita, não vai fermento. Então, o que vai fazer com que o macarrão cresça na hora do forno é a macarronagem no ponto certo. E se o seu merengue não estava no ponto certo, a sua macarronagem não vai ficar no ponto certo. Uma dica de ouro quando você fizer a sua macarronagem é: não levanta demais a sua espátula. Porque quando você testar o ponto da sua massa, se levantar demais a espátula, o que vai acontecer? Com o peso da gravidade, a sua massa vai quebrar e você vai pensar que a sua massa ainda não está no ponto, quando no final das contas talvez estaria no ponto. Você pensava que estava fora do ponto, mas já chegou no ponto, continua mexendo e aí quando passa do ponto não tem o que fazer. A minha dica é: se você ainda não tem experiência com os macarrões, vai fazendo a sua macarronagem tranquilamente, sem pressa e vai testando o ponto da massa conforme você vai mexendo. E o que não falam para você é que existem diferentes pontos de fita, isso mesmo. Pode ter aquele ponto de fita que vai escorrer mais rápido, pode ter aquele ponto de fita que vai escorrer mais devagar. Qual que é a diferença entre um e o outro? Aquele ponto de fita que escorre mais rápido significa que tem menos ar. Aquele ponto de fita que cai mais devagar significa que tem mais ar. Então você precisa equilibrar e aprender a treinar o seu olhar para saber qual que é o ponto de fita ideal para o tipo de macarrão que você quer. Se você quer um macarrão com um pezinho maior, você precisa deixar a sua macarronagem menos fluida. Se você gosta do pezinho menor, você faz mais macarronagem e tira mais ar de dentro da massa. Agora nós vamos falar sobre a parte do forno, que é uma grande dúvida que vocês têm. Pri, mas eu só tenho o forno convencional a gás, mas eu só tenho o forninho elétrico de bancada, mas eu tenho o forno de convecção, que é aquele que tem ventilador lá dentro. Saiba que todos os fornos podem ser utilizados para fazer macarrão. Pri, tem algum forno melhor que o outro? É claro que nós temos fornos que são mais adaptados que outros. Qual que é o mais adaptado? Forno elétrico com convecção, que é aquele ventilador lá dentro. Por que é mais adaptado? Primeiro, porque você consegue estabilizar uma temperatura mais baixinha. E segundo, com o ventilador que tem lá dentro, você consegue uma temperatura mais homogênea, mais uniforme.
Mas isso não significa que você precise ter esse tipo de forno. Se você não tem esse tipo de forno, que você tenha um forno convencional, que você tenha um forninho de bancada, daqueles elétricos, você vai precisar desse equipamento aqui. Isso daqui é um termômetro de forno. É um termômetro baratinho, deve custar uns 20, 30 reais e vale super o investimento. Se você tem um forno a gás ou um forno elétrico analógico, você vai precisar desse termômetro de forno. Por quê? Porque muitas vezes você vai colocar lá no botão do seu fogão, do seu forno, uma certa temperatura. E quando você verifica a temperatura no termômetro, tem uma discrepância, tem uma diferença entre a temperatura que você colocou e a temperatura lá dentro do forno. Qual é a temperatura para assar os macarrons, Pri? Eu recomendo você testar com uma temperatura média ali de 110 graus. Pode ser 110, 115, 120, é uma temperatura média, tá? Para você começar a testar. Mas para você ter essa temperatura, principalmente no forno a gás ou no elétrico de bancada, você precisa disso daqui, tá? No caso do forno a gás, você vai notar que o seu forno convencional a gás começa ali com uma temperatura de 160, 180 graus, né? Por volta dessas temperaturas aí, o que é uma temperatura muito alta para macarrão. Então, o que você vai fazer? Vai ligar o seu forno, vai deixar a porta entreaberta, vai colocar o termômetro lá dentro e vai controlar a temperatura até ela estabilizar nessa temperatura média aí de 110 graus. Mas isso não é tudo. Não adianta ter um bom forno, uma boa técnica, se você não tem, tcharam, um bom tapete. Para você assar os macarrons, você precisa ter uma boa superfície de contato onde você vai pingar os macarrons. E aqui eu tenho alguns exemplos de tapetes que funcionam e que não funcionam. Se você tem algum desses tapetes aqui, joga fora. Não dá certo para macarrão. Tapetes siliconados, principalmente esse aqui, todo siliconado com marcação, terrível para fazer macarrão. Esse daqui com a marcação, mas ele é um tapete de fibra de vidro revestido com silicone, também não é legal. Por que esses tapetes não são bons para fazer macarrão? Porque o silicone não é um bom condutor de calor. Todo material conduz o calor de uma forma diferente, com o silicone não é diferente. O silicone, ele não é um bom condutor de calor porque ele absorve o calor todo para ele. E isso você já deve ter percebido se você tem uma forma em silicone ou um tapete em silicone. Se você leva esse tapete para o forno, ele vai superaquecer. Você não consegue nem tocar nele quando ele sai do forno, não é verdade? No caso desse tapetinho aqui, que é um tapete teflonado, você vai levar ele para o forno, ele não vai aquecer. Isso significa que ele é um bom condutor de calor. Ao invés de absorver o calor para ele, ele distribui esse calor para o doce que está sendo colocado aqui em cima da superfície. Então é importante estar utilizando um tapete em que a condução de calor ela seja feita de forma homogênea para o seu doce ser assado de maneira correta. Tanto é que se eu colocar macarrão para assar nessa superfície de contato ou nessa superfície de contato, no silicone vai demorar mais tempo para assar e os macarrons não vão ter um bom resultado. Eles vão grudar, ou vão entortar, ou vão rachar por excesso de calor. E esse tapetinho aqui teflonado também tem uma dica importante, porque muita gente vai procurar por tapete teflonado na internet, acaba caindo nessa pegadinha aqui, que eu também já caí, que são as mantas teflonadas para churrasco. Então você percebe aqui, ó, até em termos de textura, esse tapetinho aqui, o teflon original, ele é bem molinho, enquanto esse daqui, ele é bem durinho, esse daqui é para churrasco e não funciona para fazer macarrão. E para finalizar, papel manteiga não funciona para fazer macarrão, os pezinhos não sobem, os macarrons grudam, então evita utilizar papel manteiga. Porém, se você quiser utilizar papel encerado, tipo Açalite, Dover, super funciona para fazer macarrão. Tá bom, Pri, agora já entendi tudo sobre tapete, sobre termômetro, sobre temperatura, mas quanto tempo eu devo deixar os macarrons lá dentro do forno?
por volta de 25, 28, 30 minutos. Tudo vai depender do tipo de forno com o qual você vai estar trabalhando. Mas uma média aí para você ter uma ideia de quanto tempo mais ou menos? Vamos falar uns 27 minutos a 110 graus? Já vai ser um bom teste para você. E Pri, como que eu sei se o macarrão já está assado? Testando, tá? Uma grande dica, aqui, essa aula é só dica maravilhosa, né? Uma dica para saber se o macarrão está assado: primeiro, você vai remover o seu tapete, né, a sua assadeira lá do forno, vai deixar os macarrões esfriando tranquilamente, aí sim você vai removê-los do tapete. E o macarrão não pode grudar, mas também não pode passar do ponto, não pode ficar aquele suspiro duro, né? Precisa ficar com aquele aspecto macio para ele ficar com aquela textura de macarrão de verdade. Falando em textura de macarrão de verdade, quantas vezes você já não provou um macarrão e ele estava ressecado, ou você não sentiu o sabor do recheio, ou você achou um doce sem graça? Pois é, muitas vezes isso acontece porque o recheio utilizado dentro do macarrão não foi o recheio adaptado. E qual é, Pri, o recheio mais adaptado para fazer macarrão? Sem sombra de dúvida, as ganaches. Pri, o que é ganache? Nunca ouviu falar na vida. Todo mundo faz com brigadeiro. Pois é, quem faz com brigadeiro tá errando, e tá errando feio. O verdadeiro, autêntico macarrão francês é recheado com ganache, e ganache é uma delícia. Por quê? Porque ganache é feito com chocolate e uma mistura de líquido. Pode ser qualquer líquido. Pode ser suco de fruta, polpa de fruta, pode ser creme de leite, pode ser qualquer tipo de chocolate, chocolate branco, chocolate meio amargo, chocolate ao leite. Isso é ganache. Então você pode fazer ganache de qualquer sabor que você quiser. Ganache de chocolate, ganache de coco, ganache de frutas vermelhas, ganache de abacaxi, ganache de maracujá. Tudo que você faz com brigadeiro você consegue também fazer com ganache, porém muito mais gostoso para os macarrões, muito mais equilibrado e numa textura muito mais macia. E é aí que está o grande segredo de um bom macarrão. Porque a casquinha do macarrão, o sabor é sempre o mesmo, independente da cor. O que vai dar sabor para os macarrões é o recheio bem feito. Então, uma ganache bem feita vai garantir um macarrão bem feito, um macarrão com uma boa textura. O problema do brigadeiro, além de ser extremamente doce, vai tirar o equilíbrio do macarrão, que já é doce por natureza, porque é feito com merengue, e também não vai ter a textura ideal, né? Que é aquela textura macia que você precisa sentir na hora de degustar o seu doce. A ganache, por ser feita com chocolate, vai ter essa textura macia graças à quantidade de gordura que contém dentro do recheio, coisa que o brigadeiro não tem. Brigadeiro, por mais molinho que você faça, sempre vai ter uma textura mais compacta, mais puxa, comparada com uma ganache. E olha, quando você começa a trabalhar com ganache, eu garanto para você que você nunca mais vai trabalhar com brigadeiro na vida, porque ganache é muito mais rápido e muito mais fácil de fazer do que um brigadeiro, ao contrário do que muita gente pensa. E outro segredo em relação ao recheio que muita gente desconhece é o processo de maturação. Quando a gente faz o macarrão e recheia esse macarrão, o ideal é não consumir no mesmo dia, o ideal é não vender no mesmo dia, porque a gente precisa de 24 horas de tempo de descanso para o macarrão maturar. Ou seja, para ele absorver a umidade presente dentro do recheio e desenvolver aromas e texturas. Aí sim o seu macarrão vai ficar naquela textura maravilhosa, aquela casquinha levemente crocante por fora e vai ficar macio e úmido por dentro. No caso do brigadeiro, você não vai conseguir absorver essa umidade porque o brigadeiro não tem umidade suficiente e gordura o suficiente para estabilizar a textura, coisa que ganache tem. Então, muitas vezes você prova o macarrão e ele não está gostoso porque ele não foi feito com os processos corretos, não foi recheado com o recheio certo, não foi maturado e não foi conservado da maneira correta. Falando em conservação, Pri, por quanto tempo eu posso conservar o meu macarrão? O macarrão ele pode ser conservado entre 5 a 7 dias depois de ser recheado, depois de ser maturado.
Ou seja, recheado com ganache, ele vai manter ali por volta de 5 dias facilmente aquela textura maravilhosa, aquela leve crocância por fora e aquela maciez e aquela umidade por dentro. Mas quem me conhece sabe, conservação é bom? É. Processos rápidos é bom? É. Mas congelamento é melhor ainda. Então, para você que está aqui nesse vídeo, que é confeiteira ou que quer entrar na confeitaria, o que eu desejo para você é que você tenha qualidade de vida. Primeiro, produzir macarrons em grande quantidade num pouco espaço de tempo. Eu, por exemplo, faço uma receita de macarrons em 15 minutos, fora o tempo de forno. 15 minutos uma receita de macarrão, para fazer ali 50 macarrons com o pé nas costas. E o que eu sempre fazia quando eu trabalhava com encomenda? Congelador. Congelador, porque congelador é qualidade de vida da confeiteira. Nunca passei noites em claro, nunca passei finais de semanas produzindo. Por quê? Porque eu sempre tinha macarrons congelados no meu congelador, 1000 macarrons em estoque sempre. Eu comprei um congelador só para isso, tinha um congelador vertical e macarrão se congela muito bem, não perde textura, não perde sabor, então perca o medo e passe a trabalhar com congelamento. Macarrão pode ser congelado por até 3 meses e para descongelar o macarrão, não tem segredo, leva ele para a geladeira, deixa ali por 1 horinha, não precisa cobrir, não precisa deixar dentro de um pote fechado, coloca dentro de uma assadeira ali, descoberto mesmo, leva para dentro da geladeira e vai descongelar e vai ficar maravilhoso. Olha só quanta coisa você aprendeu nessa aula e eu tenho certeza que você nunca viu uma aula tão completa quanto essa. E principalmente para você que está procurando entrar no mercado de macarrons, que é um mercado que está ganhando cada vez mais espaço. E por que que ele está ganhando cada vez mais espaço? Porque além de ser um doce muito bonito, são pouquíssimas pessoas que conseguem fazer o macarrão de qualidade. Muitas vezes você vai numa padaria, vê os macarrons, prova, fica completamente decepcionada. Eu faço sempre questão, quando eu vou ao Brasil, provar macarrons e eu tenho percebido que a qualidade ainda não está à altura do que é o autêntico, verdadeiro macarrão francês. Infelizmente, os profissionais ainda deixam a desejar em termos de processo, em termos de conhecimento. Então, tudo que eu abordei aqui na aula, o tipo de recheio, o tipo de técnica, como conservar, como maturar, tudo isso ainda, infelizmente, é desconhecido do grande público, dos grandes profissionais. Então é muito legal que você esteja aqui na aula tendo todas essas informações e você chegar no mercado com um bom produto, que é bonito, que é instagramável e que é delicioso. Sinceramente, para mim, macarrão é um dos doces mais gostosos que existem se ele for bem feito. Se ele for bem feito, não tem para ninguém. Então, para você que quer aprender a fazer macarrão, já é muito legal o fato de que você tenha chegado até o final desse vídeo. Ponto para você, você já vai se diferenciar de 99% das confeiteiras que estão procurando somente uma receitinha por aí e no final das contas vão chegar no mercado com aquele macarrão ressecado, com aquele macarrão que não tá com um visual legal, com aquele macarrão que não tá equilibrado em sabor e com aquele macarrão que não tem textura. Eu tenho certeza que com as dicas que eu dei aqui nessa aula, você vai conseguir fazer seus macarrons. E para você que quer se aprofundar nesse mundo dos macarrons aí sem perder tempo, eu vou deixar aqui embaixo da descrição desse vídeo um link do meu curso Macarrons para Todos, que foi eleito um dos melhores cursos de macarrons na plataforma da Hotmart do Brasil. Inclusive, os 2 cursos de macarrons mais bem avaliados lá na plataforma da Hotmart são os meus, Macarrons para Todos e o Fórmula Macarrão 360. Então, vou deixar para você o link aqui embaixo da videoaula, não conta para ninguém, porque tem um desconto e eu tenho certeza que você vai amar. E se não gostar, eu te dou 15 dias de garantia e não tenho medo nenhum de falar isso. Vai lá, testa, se não gostar, você me pede o reembolso. Se você gostar, que eu tenho certeza que vai fundo, que eu tenho certeza absoluta que você vai se diferenciar aí na sua região com os autênticos, os verdadeiros, os maravilhosos macarrons franceses. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu tenho certeza que é a aula mais completa que você vai ver nessa internet
muito melhor do que uma receita passo a passo, porque quem entende o que eu acabei de explicar, pega qualquer receita e consegue fazer. Ah, e não esquece, quando colocar a mão na massa, volta aqui nessa videoaula e deixa o teu comentário de agradecimento, que eu tenho certeza que você vai começar a explodir aí nas suas vendas. Bisu, bisu e até a próxima aula!